No coração do agreste pernambucano, existe um lugar que parece esquecido pelo tempo. Uma pequena cidade chamada Serra do Sol. Um pedaço de chão cercado por serras, vaqueiros e histórias que o vento insiste em levar de uma esquina a outra. Ali, os dias começam com o cheiro de café passado e o som das galinhas no quintal. As pessoas se conhecem pelo nome e os segredos, por mais bem guardados, sempre acabam encontrando o caminho. É nesse cenário que vive Laura Duarte, uma jovem de 26 anos, que aprendeu cedo que a vida no interior não é feita de facilidades. Seu sorriso é doce, mas o olhar carrega um cansaço antigo de quem já enfrentou tempestades demais para tão pouca idade. Laura trabalha no Café do Zé, o ponto de encontro da cidade. Um lugar simples de portas abertas, cheiro de bolo de milho, café forte e rádio tocando forró antigo ao fundo. Quem passa por ali jura que o tempo desacelera. E talvez desacelere mesmo. Todas as quintas-feiras, pontualmente às 9 da manhã, um carro prata da capital parava em frente ao café. Dele descia Rafael Monteiro, um homem elegante, sempre de terno claro, olhar sério e passos calculados. Dono de uma empresa de transportes em Recife, ele cruzava a cidade semanalmente a caminho do sertão, mas nunca deixava de parar no Café do Zé. Sentava sempre na mesma mesa, perto da janela, pedia um café preto sem açúcar e um pão com manteiga na chapa. Ficava ali, olhando pela vidraça em silêncio, como se procurasse alguma coisa que nem ele sabia o que era. Laura achava curiosa aquela rotina. Ele falava pouco, mas observava muito. Tinha um jeito distante, quase triste. E ela, mesmo sem entender o motivo, esperava pelas quintas-feiras com um misto de curiosidade e ansiedade. Certa manhã, o café estava mais cheio que o normal. Laura corria de um lado para o outro, equilibrando bandejas e pedidos, enquanto o sol queimava lá fora. Rafael pagou a conta e saiu apressado, falando ao celular. Minutos depois, Laura viu sobre o balcão uma carteira de couro escuro. Abriu por impulso. Havia dinheiro suficiente para pagar meses de aluguel. Sem pensar duas vezes, correu até a rua. O sol estava ardendo, o vento levantava poeira da estrada. Ela gritou: "Moço, sua carteira!" Rafael parou, virou-se surpreso. "Você podia ter ficado com ela. Tem dinheiro aí para um ano de trabalho." Laura respirou fundo e respondeu, firme: "Dinheiro que não é meu não me serve, senhor." Ele deu um meio sorriso, daqueles raros que parecem quebrar um silêncio interno. Tentou oferecer uma nota de R$ 100 como forma de agradecimento, mas ela recusou. "Não preciso de recompensa para fazer o certo." A simplicidade da resposta ficou ecoando na cabeça dele enquanto voltava para a estrada. Durante dias não conseguiu parar de pensar nela. Naquela voz calma, no olhar sincero, naquela coragem em um mundo onde quase tudo tem um preço. Na semana seguinte, ele voltou ao café. E na outra também, e na outra. Aos poucos, o silêncio virou conversa. Rafael contava histórias da cidade grande, das viagens, da correria. Laura ouvia, rindo timidamente. Falava da vida simples, dos bolos que fazia para vender nas festas, das flores que cultivava nos fundos da casa. E quanto mais ele falava, mais ela percebia o quanto aquele homem, aparentemente bem-sucedido, vivia sozinho por dentro. Havia nele um vazio que o dinheiro não preencheu. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das serras, Rafael perguntou: "Você nunca pensou em sair daqui, Laura? Ver o mundo?" Ela sorriu de leve. "Eu já quis, sim, mas o mundo lá fora não vai cuidar do meu irmão." Foi aí que Rafael descobriu sobre Daniel, o irmão mais novo dela. Um garoto de 12 anos, inteligente e sensível, mas que nasceu com deficiência auditiva. Laura dedicava a vida a ele. Era mãe, irmã, protetora, tudo ao mesmo tempo. Ela acordava antes do sol para preparar o café, levava Daniel à escola e trabalhava o dia inteiro no Café do Zé. De noite estudava por conta própria. Livros doados, apostilas velhas, tudo o que pudesse ajudar o irmão. Mas havia outro segredo que ela não contava para ninguém. O pai de Laura, Antônio Duarte, havia sido preso anos antes, acusado de corrupção na prefeitura da cidade. O nome da família virou motivo de vergonha.
Os vizinhos se afastaram, os amigos sumiram. Laura perdeu o direito de sonhar e ganhou o dever de resistir. Desde então, ela evitava falar sobre o passado. Não por medo, mas por proteção. Sabia que no interior, o peso de um sobrenome podia esmagar qualquer recomeço. Rafael, sem saber de tudo isso, começou a se encantar por ela. Gostava da forma como Laura enxergava a vida. Simples, mas cheia de sentido. Gostava de ver a forma como ela tratava as pessoas, sempre com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo em troca. Um dia ela perguntou brincando: "Por que o senhor vem sempre aqui, se já sabe o gosto do café?" Ele respondeu, olhando nos olhos dela: "Porque ainda não descobriu o gosto de estar longe." O tempo passou em Serra do Sol e as visitas de Rafael ao Café do Zé se tornaram parte da rotina da cidade. Os curiosos cochichavam, os vizinhos comentavam. Ninguém entendia o motivo de um homem da capital vir toda semana a um lugar tão pequeno. Mas Laura sabia. Sabia que por trás daquele terno bem passado e dos olhos cansados, havia alguém que buscava algo que o dinheiro nunca deu: paz. Entre uma conversa e outra, o laço entre eles crescia. Mas Laura ainda resistia. Tinha medo de se envolver, medo de ser mal interpretada, medo de que Rafael um dia descobrisse quem ela realmente era. A filha de um homem condenado. E o destino, que sempre parece ter um senso de humor cruel, tratou de revelar esse segredo no pior momento possível. Certo dia, Rafael chegou ao café mais cedo. Laura ainda arrumava as mesas quando uma mulher, com um olhar curioso, comentou em voz alta: "Você sabe com quem está se metendo, moço? Essa aí é filha do Antônio Duarte, o que roubou a prefeitura." O silêncio cortou o ar. Rafael ficou sem reação. Laura congelou, as mãos tremendo sobre a toalha que segurava. Sem dizer nada, ela virou as costas e entrou para a cozinha. Rafael, confuso, foi atrás. "Por que você nunca me contou, Laura?" Ela respondeu com a voz embargada. "Porque eu cansei de ser julgada pelos erros dos outros. Porque eu sabia que quando descobrisse, você olharia para mim do mesmo jeito que todos olham." Rafael se aproximou, tentando tocá-la, mas ela recuou. "Eu não sou meu pai, Rafael. Eu luto todos os dias para não repetir o que ele foi." Ele respirou fundo. "Eu não tô aqui por causa do seu passado. Tô aqui por causa de quem você é." Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. E naquele momento, uma parte do muro que ela ergueu começou a ceder. A partir daí, Rafael passou a se envolver ainda mais na vida dela. Conheceu Daniel, o irmão surdo. Ajudava nas aulas, levava comida quando podia. Consertou até o portão da casa deles. Mas Laura não gostava de se sentir ajudada. Tinha orgulho, e o orgulho, às vezes, é o escudo dos feridos. Mesmo assim, Rafael via nela uma força que o inspirava. E por trás daquela mulher simples, havia uma grandeza que nenhuma cidade pequena poderia esconder. Mas então veio o golpe. Num sábado abafado, Laura recebeu uma notificação judicial. A casa onde morava com o irmão seria leiloada. Eram as dívidas antigas deixadas pelo pai. Ela entrou em desespero. Tentou vender o carro velho, pediu ajuda a conhecidos, mas ninguém quis se envolver. Rafael, ao saber, ficou perturbado. Queria ajudar, mas sabia que ela jamais aceitaria dinheiro dele. Então, numa decisão tomada com o coração e um pouco de arrogância, ele resolveu pagar a dívida em segredo. Usou o nome de um amigo advogado, transferiu o valor e acreditou que ela nunca descobriria. Mas o interior é pequeno. E as verdades, por mais que se tente esconder, sempre encontram um caminho de volta. Dias depois, enquanto Laura servia um café, o advogado apareceu no balcão. Seu Rafael Monteiro pediu para avisar que o pagamento foi confirmado. "A senhora pode dormir tranquila, viu?" O mundo parou. O sangue sumiu do rosto dela. Ela largou a bandeja, saiu para a rua, o sol queimando a pele. Rafael estava entrando no carro quando ela gritou: "Foi você, não foi?" Ele se virou surpreso. "Laura, me escuta. Você pagou minhas dívidas. Eu só queria te ajudar." "Ajudar? Você me humilhou, me fez parecer uma incapaz." As lágrimas dela caíam, misturadas ao pó da estrada. "Eu te amava porque achei que você era diferente. Mas você só me provou que o dinheiro ainda manda em tudo." Rafael tentou se aproximar, mas ela se afastou. "Vá embora, Rafael. Eu não quero sua pena, nem seu dinheiro."
E ele foi, pela primeira vez, sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, o silêncio tomou conta do café. Laura trabalhava calada, evitando perguntas, evitando lembranças. O irmão percebia o vazio, mas não sabia como ajudar. Rafael, por sua vez, não conseguia dormir. Andava pela casa vazia, lembrando do sorriso dela, da coragem, da honestidade que o fez mudar. Mas agora era tarde. Ele tinha quebrado o único valor que ela mais prezava, a dignidade. Foi numa tarde cinzenta que o destino voltou a agir. Laura discutiu com o tio, que insistia para ela vender o terreno da família. Ela saiu de casa chorando, o coração em pedaços, dirigindo sem rumo pela estrada. A chuva começou fina, depois grossa, até virar tempestade. O limpador de para-brisa mal dava conta. Entre uma curva e outra, os faróis de um caminhão surgiram de repente. Um segundo, um grito, e tudo ficou escuro. Horas depois, a notícia se espalhou pela cidade. A moça do café sofreu um acidente. Rafael recebeu a ligação de um funcionário. Laura estava internada em Caruaru, em estado grave. O carro capotou 3 vezes. Sem pensar, ele pegou o carro e dirigiu madrugada adentro, sob a mesma chuva que parecia castigá-lo. Chegou ao hospital exausto, o coração disparado. Lá estava ela, inconsciente, pálida, cercada por máquinas e fios. Rafael segurou a mão dela, sentindo o frio da pele. E ali, em silêncio, percebeu que nenhum dinheiro, nenhuma empresa, nenhum sucesso valia tanto quanto aquele toque. Dias se passaram. Ele não saiu do hospital. Falava com o irmão dela, Daniel, por gestos simples. Lia livros em voz alta, mesmo sabendo que talvez ela não pudesse ouvir. Pedia perdão baixinho, como quem reza. E numa madrugada silenciosa, quando tudo parecia perdido, ele se aproximou da cama e sussurrou: "Você recusou o meu dinheiro, mas ainda tem algo que é seu, o meu coração." Uma lágrima escorreu do canto do olho dela, um pequeno movimento da mão. Os aparelhos apitaram devagar e então, Laura abriu os olhos, fraca, confusa, mas viva. Rafael chorou como uma criança. A vida tinha dado a ele uma segunda chance. E foi assim, naquela cidade pequena, que o destino mostrou que o amor verdadeiro, às vezes, nasce do arrependimento. E que quando a vida tira tudo, ainda sobra aquilo que o dinheiro não pode comprar: a presença, o perdão e o amor. O sol voltou a nascer sobre Serra do Sol depois de dias de chuva e silêncio. As nuvens se abriram devagar, como se o céu também respirasse aliviado. Lá no hospital de Caruaru, Laura ainda se recuperava. O rosto pálido agora ganhava cor e o olhar, antes cansado, tinha uma doçura nova, como quem voltou do limite entre a vida e a morte. Rafael estava ao lado dela todos os dias. Chegava cedo, trazia flores simples, girassóis, as que ela dizia parecerem com o sol da cidade dela. Falava pouco, mas o olhar dizia tudo. E quando ela perguntava por que ele ainda estava ali, ele apenas respondia: "Porque agora eu entendi o que é amar de verdade." Laura ainda sentia dor, mas algo dentro dela estava mudando. Pela primeira vez, ela deixou o orgulho descansar. Pela primeira vez, ela se permitiu ser cuidada. Nos dias de fisioterapia, Rafael empurrava a cadeira de rodas pelos corredores, fazendo piadas ruins só para vê-la rir. E ela ria, um riso tímido, mas sincero. Era como se o destino, depois de tanto castigar, finalmente começasse a devolver. O irmão dela, Daniel, também vinha visitá-la todos os fins de semana. Rafael aprendeu alguns sinais para se comunicar com ele. E quando Laura viu os dois conversando com gestos atrapalhados e sorrisos, o coração dela se apertou. Ali estava o homem que ela tentou afastar, e que mesmo assim ficou. Mas como sempre, o destino ainda guardava uma última surpresa. Depois de semanas de internação, Laura recebeu alta. Voltou para a Serra do Sol com o corpo mais fraco, mas a alma mais leve. A cidade inteira parecia diferente. Os olhares antes desconfiados agora eram de compaixão. Até o café do Zé reabriu com mais movimento. Rafael ajudava quando podia, mas com cuidado, sem invadir, sem decidir por ela. Tinha aprendido a respeitar o tempo dela. E Laura, aos poucos, começou a deixar o amor entrar de novo. Mas o destino ainda não tinha dito a última palavra. Certo dia, Laura começou a se sentir estranha.
Tonturas, enjoo, um cansaço que não combinava com a recuperação. Achou que fosse efeito dos remédios. Até que a enfermeira do posto de saúde a chamou com um sorriso discreto. Laura, você vai precisar sentar para ouvir isso. Ela sentou confusa. O exame deu positivo. Você está grávida. O mundo parou por um instante. Ela levou a mão ao peito tentando entender. Grávida. Um misto de medo e emoção tomou conta dela. Lembrou do acidente, do hospital, do tempo afastada. E então percebeu. O bebê tinha sobrevivido junto com ela. A vida havia nascido no meio da tragédia. Laura chorou em silêncio, mas era um choro de gratidão. Por tudo que perdeu e por tudo que ainda podia ser. À noite ela esperou Rafael no café. A luz fraca do abajur refletia no rosto dela, sereno, mas decidido. Quando ele chegou, ela segurou a mão dele e disse baixinho: Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Ele se sentou, apreensivo. Laura respirou fundo. Eu tô grávida. O silêncio durou alguns segundos, mas o olhar dele respondeu antes das palavras. Os olhos marejaram. O sorriso surgiu devagar, junto com uma lágrima que ele nem tentou esconder. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e disse, emocionado: Eu quase te perdi. E agora Deus está me dando vocês dois. Laura riu entre lágrimas. Eu achei que minha história tivesse acabado naquele acidente. E ele respondeu: Foi ali que ela começou, Laura. Foi ali que eu descobri o que é amor de verdade. Os meses seguintes trouxeram um novo tempo para a Serra do Sol. Rafael passou a morar ali. Abriu uma filial da empresa e contratou jovens da cidade, inclusive Daniel, o irmão de Laura, que virou seu braço direito. O café foi reformado, mas continuou o mesmo. Cheiro de bolo de milho, café fresco e gargalhadas vindas da cozinha. E nas tardes quentes, era comum ver Laura sentada na varanda, com a barriga crescendo e o olhar perdido no horizonte. Ela dizia que o bebê era o milagre dela, a prova de que o amor resiste até as tempestades. Certa noite, o vento soprava leve e Rafael apareceu com uma caixinha nas mãos. Se ajoelhou diante dela, com o coração acelerado. Laura Duarte, eu já perdi você uma vez e não quero arriscar perder de novo. Casa comigo? Ela sorriu com os olhos marejados. Eu não quero seu dinheiro, Rafael. Ele riu, lembrando da primeira vez que se viram. Eu sei, só quero que fique comigo, por amor. Então sim, ela respondeu. Por amor. Meses depois, numa manhã de verão, o choro de um bebê ecoou na pequena cidade. Um som novo, cheio de vida, que fez o povo parar para ouvir. Rafael segurava nos braços uma menina de olhos claros e pele morena. O perfeito encontro entre o sertão e a cidade. Laura olhava para a filha e sussurrava. Ela recusou o dinheiro dele, e ele descobriu o amor verdadeiro. Rafael sorriu beijando a testa dela. E agora esse amor virou vida. O sol se erguia no céu de Pernambuco, dourando as telhas das casas, iluminando os campos e os... Gostou da história? Deixe seu like, comente e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Queremos saber sua opinião. Inscreva-se no canal, dê seu like. Seu apoio é muito importante para nós.